Página 100. Tema 3. O solo. A composição do solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Ele é extremamente importante para os seres vivos, sendo utilizado para diversas atividades. Ele é composto de materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Os materiais orgânicos do solo estão nos organismos vivos, insetos, minhocas, bactérias, fungos e outros, e na matéria em decomposição, como restos de plantas, folhas, frutos, galhos, e de animais, fezes, por exemplo. Juntos podem formar um material de coloração escura, ou humus, que é importante para as plantas. Observem o esquema vida no solo. Então, nós temos aqui a representação de um pedacinho do solo e para nós observarmos quantos seres vivos existem nesse pedaço de solo. Então, nós temos um roedor aí, que no caso é um ratinho. Nós temos uma lesma, que é do grupo dos moluscos. Nós temos um caracol, que também é do grupo dos moluscos. Nós temos o tatuzinho do jardim, que é do grupo dos crustáceos. Nós temos a formiga, que é um inseto. Nós temos a minhoca, que é do grupo dos anelídeos. Uma centopeia, ou também chamada de lacraia, que é do grupo dos quilópodes. Nós temos o piolho de cobra, que também é chamado de embuá, que é do grupo dos diplópodes. Então, nós temos a larva de um besouro, temos o besouro, que é do grupo dos insetos, e fungos e bactérias, que são os decompositores. Só para vocês terem uma ideia, em 1 grama de solo fértil podem conter bilhões de micro-organismos. Página 101. Os materiais inorgânicos do solo são a água, o ar e os grãos minerais. Os grãos minerais são resultado do desgaste sofrido pelas rochas ao longo dos anos. De acordo com o tamanho, os grãos minerais são classificados em areia, silt e argila. Nós temos uma tabelinha mostrando o tipo de grão e o seu tamanho. Então, nós temos a areia, nós temos o silt e temos a argila. E do lado nós podemos observar o tamanho desses grãos. Como o solo sustenta a vida? No solo são encontrados nutrientes formados por nitrogênio, fósforo e potássio. Esses elementos são alguns dos quais formam os corpos dos seres vivos. Com a morte e a decomposição desses seres, os elementos são liberados no solo e dissolvidos na água. As raízes das plantas absorvem nutrientes com esses elementos. Quando outros seres vivos se alimentam das plantas, os nutrientes são transferidos ao seu organismo. Então, prestem atenção no esquema nutrientes e águas no solo. Então, nós temos aí na imagem 1, restos de folhas caídas e são decompostas, liberando os nutrientes dos solos. Então, esse papel aí dos decompositores, ele vai fazer a decomposição de toda a matéria orgânica. No caso aí, são os restos de folhas. Na imagem 2, a água que infiltra no solo transporta os nutrientes e estes são absorvidos pelas raízes da planta. Na imagem 3, água e nutrientes sobem para as folhas. Na imagem 4, as folhas utilizam os nutrientes do solo, o que contribui para o crescimento da planta. E na imagem 5, aves e outros seres se alimentam do fruto e de outras partes da planta e usam os nutrientes do alimento para se desenvolver. Então, prestem atenção na explicação. O solo, mais do que simplesmente a camada superficial da Terra, é o substrato terrestre que contém materiais orgânicos e é capaz de sustentar plantas e vegetais. Sobre ele, sendo resultante do intemperismo e da decomposição das rochas. O solo é um recurso renovável, ou seja, ele é um elemento natural que pode ser, por diversas vezes, utilizado pelo ser humano. Em suas atividades produtivas, embora a má utilização e a não conservação façam com que ele se torne incultáveis. Nós temos os tipos de solo.
Os tipos de solo, eles variam de acordo com a localização, processo de formação e as condições do ambiente onde ele se formou. Alguns tipos mais comuns: solo arenoso, com muita presença de areia e pouca umidade. São comuns em regiões tropicais. Micro-organismos e plantas vivem com dificuldade nele, devido à ausência de água. O solo argiloso são menos arejados e mais compactados, mais úmidos, pois a água fica retida por mais tempo devido à sua lenta infiltração. E os solos siltosos apresentam alta concentração de silt. Suas partículas são bastante leves, pequenas e soltas. Página 102. A fertilidade dos solos. Um solo fértil é aquele que permite o crescimento das plantas. Diversas características contribuem para que isso aconteça. Para ser fértil, o solo deve conter nutrientes que as plantas precisam durante as diversas etapas do seu ciclo de vida. Entre seus grãos, deve haver espaços vazios que permitam a entrada de água e ar até as raízes. Outras características também são importantes para a fertilidade do solo. As minhocas têm um papel importante na fertilidade do solo. Elas se alimentam de restos de plantas e de animais e suas fezes formam humus. Ao cavar galerias, as minhocas abrem caminhos para a entrada de água e de ar. Então, prestem atenção. Além das minhocas, outros animais que vivem dentro do solo: tatus, algumas serpentes, aranhas, insetos e larvas de grilos e gafanhotos, formigas e cupins. Além de animais no solo, há também partes de plantas, como raiz e caule. As raízes podem ter dezenas de metros de comprimento dentro do solo. Além de animais e de partes de plantas, no solo também vivem micro-organismos representados por bactérias e fungos. São eles que decompõem os restos de animais e plantas, formando o humo. O humo é a camada mais superficial e escura do solo. As bactérias e os fungos fazem com que os seres, depois de mortos, devolvam ao solo aquilo que dele retiraram em vida. O solo úmico é típico de florestas, possui grande quantidade de matéria orgânica resultante da morte de animais e plantas. A formação do solo. Continuando na página 102. O solo é resultado de transformações naturais que, ao longo do tempo, desgastam as rochas. Este processo é chamado de intemperismo. O intemperismo transforma uma rocha, chamada de rocha-mãe, em um material menos resistente, que se desintegra em partículas. Elas podem ser transportadas pelo mar, como ocorre com os grãos de areia, pelos rios, como acontece com as partículas de argila, e também de outras formas, como pelo vento e pelos seres vivos. Essas partículas vão se sedimentando e formam o solo com outros materiais. O clima, a inclinação do terreno e os seres vivos atuam na formação do solo, ajudando a gerar uma fina camada por ano. Esse processo geralmente se estende por centenas ou milhares de anos, o que permite o acúmulo de partículas e o aparecimento de um solo profundo. O intemperismo pode ser classificado em intemperismo físico e intemperismo químico, embora ambos geralmente aconteçam ao mesmo tempo. Prestem atenção. Então, vocês ouviram que o intemperismo é o desgaste das rochas, né? Principalmente da rocha chamada rocha-mãe. Esse intemperismo acontece pela ação climática, pela inclinação do terreno, vento, sol, chuva, calor e neve nos lugares onde tem neve, onde se forma a camada de gelo. Página 103. Intemperismo físico. O intemperismo físico ocorre quando agentes físicos quebram as rochas. Por exemplo, com o calor do sol, as rochas se dilatam. À noite, quando esfriam, elas se contraem. Esse fenômeno repetido durante longos períodos faz com que as rochas se quebrem em pequenos fragmentos. Nos países de clima frio, o gelo pode fragmentar as rochas. Isso acontece e, ao se transformar em gelo, aumenta de volume, forçando rachaduras.
Com a repetição desse processo, as rochas se desagregam. Prestem atenção, então, o intemperismo físico, as rochas vão sofrendo um desgaste pela ação do calor, do sol, que esquenta essa rocha. E o frio, ele vai fazendo isso também durante a noite. Quando isso acontece, esquenta, esfria várias vezes ao longo do tempo, as rochas vão se tornando cada vez mais fracas e quebradiças. Continuando na página 103. Intemperismo químico. O intemperismo químico ou decomposição das rochas acontece quando seus minerais sofrem alterações químicas causadas por substâncias presentes, por exemplo, na água e na atmosfera. Essas transformações podem acabar por quebrar as rochas em sedimentos que podem formar o solo. Observem na imagem a cor amarelada em parte deste fragmento de rocha. Ele evidencia o processo de intemperismo químico, sinalizando alterações na composição da rocha. E vejam a imagem seguinte, Parque Estadual de Vila Velha, onde é possível observar o resultado do intemperismo físico. Então, nós podemos observar o intemperismo físico, que acontece quando esfria, esquenta aquela rocha e ela começa a se desintegrar. E o intemperismo químico, que é ocasionado pela água, por exemplo, a água da chuva, e substâncias que tem na atmosfera também. Então, o intemperismo químico, os minerais que compõem as rochas, eles vão sofrendo alterações devido a essas substâncias que estão presentes tanto na água como na atmosfera, a poluição, por exemplo. Isso faz com que as rochas se quebrem e aos poucos elas irão formando uma nova camada de solo. O uso do solo ele pode ser entendido como sendo a forma pelo qual o espaço geográfico está sendo ocupado pelo ser humano e pelas atividades nele. Página 104. Os usos do solo. No Brasil, fatores como a grande extensão do território e diferentes tipos de solo possibilitam usos distintos da terra. Grande parte dos solos brasileiros é utilizada na agricultura, tanto no cultivo de alimentos como no de plantas voltadas para a produção de combustível e de matérias-primas para a indústria. A criação de animais. Também tem destaque no uso dos solos. Os animais podem ser criados soltos ou confinados, ou seja, espaços menores, como currais ou galpões. Outra atividade importante relacionada ao uso do solo é o extrativismo, que consiste na retirada de recursos naturais do meio ambiente com o objetivo de obtenção de renda. Diferentes formas de extrativismo têm relação com o solo, como a extração de minerais e de recursos vegetais, como a madeira, frutos e sementes. Então, nós temos a imagem A, é uma horta comunitária, nesse caso em Londrina, no Paraná. E na imagem B, a criação de gado em Fortaleza de Minas, Minas Gerais. Cerca de 20% da área do território nacional é ocupada por pastagens para a criação de gado. Podemos observar na imagem abaixo, o extrativismo é uma atividade econômica realizada no Brasil desde a chegada dos colonizadores europeus. Na imagem, extração de calcário, rocha sedimentar usada na produção de cimento, vidro e também na decoração. Prestem atenção. O extrativismo ele é uma atividade de se extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam os produtos de origem animal, vegetal ou mineral, tais como metais, rochas, petróleo, gás natural e etc. É considerada a mais antiga atividade humana, o extrativismo vegetal. Ele consiste em recolher frutos, madeira e raízes da natureza. Também é possível retirar resinas e o látex, que certas árvores são transformados, que é retirado de certas árvores e que são transformados em cera e borracha. O extrativismo mineral extrai os minerais do solo, dos rios e mares. E os principais minerais são o ferro, petróleo, manganês, bauxita, o níquel, a prata e o ouro. Vamos falar um pouquinho do extrativismo no Brasil. A atividade extrativista
é extremamente importante para a economia brasileira, pois o minério de ferro e o petróleo são um dos grandes produtos de exportação. Também o extrativismo é vital para as comunidades na Amazônia e no Nordeste, pois elas dependem diretamente do extrativismo vegetal para a sua sobrevivência. O extrativismo, por meio da exploração do pau-brasil, foi a primeira atividade econômica realizada pelos colonizadores portugueses no Brasil. Do pau-brasil era extraído um corante avermelhado utilizado no tingimento de tecidos, além da madeira. A intensa exploração do pau-brasil fez com que essa árvore entrasse em 2004 para a lista das espécies ameaçadas de extinção. Hoje se encontra protegida por lei e não pode ser cortada das florestas. Façam os exercícios de olho no tema da página 104. Atenção! As atividades para a nota dessa aula serão feitas online.